A Europa está à beira de um abismo, entre a rendição a Trump ou o colapso da OTAN. Enquanto a Alemanha ressuscita o serviço militar obrigatório, o Vaticano se vê envolvido em intrigas políticas e um plano surpreendente coloca o Nord Stream nas mãos de Washington. E o pior, tudo isso acontece enquanto a Ucrânia luta pela sobrevivência. Não é ficção, é a realidade que desvendamos hoje com exclusividade. A pressão sobre Zelensky é implacável. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, não tem dúvidas: sem um acordo com a Casa Branca, a paz na Ucrânia será impossível. Em 48 horas, ele tentou costurar um cessar-fogo entre Trump e Kiev, em conversas diretas com ambos. A mensagem é clara: a Europa não pode bancar a heroína sozinha. Não adianta curtidas nas redes, precisamos de canhões, disparou Starmer, expondo a fratura entre retórica e ação. Enquanto isso, líderes europeus se reúnem em Londres para um malabarismo diplomático: como apoiar a Ucrânia sem irritar Washington? A França já se juntou ao Reino Unido em um plano de emergência para frear os combates. Mas será suficiente? O politólogo Alexei Yakubin não tem ilusões. Muitos na Europa falam bonito, juram lealdade a Kiev independentemente dos Estados Unidos, mas sabem muito bem: sem o dinheiro e as armas americanas, a Ucrânia cai em semanas. A Europa está dividida, lenta e dependente. Trocar os sistemas de defesa americanos por alternativas europeias? Isso é como trocar um tanque por uma bicicleta em plena guerra. E enquanto os aliados se debatam, Moscou não perde tempo. Lavrov, com sua retórica venenosa, acusa Zelensky de trair suas próprias raízes, transformando-o de defensor da paz em nazi de carteirinha. Palavras que ecoam como justificativa para a próxima ofensiva. Mas o verdadeiro terremoto pode vir de um lugar inesperado: o gás. Trump, sempre imprevisível, flerta com a ideia de assumir o controle do Nord Stream 2, o gasoduto que a Europa jurou abandonar. O plano? Levantar as sanções a Putin e colocar nas mãos de um aliado de Moscou, Matthias Warnig, ex-chefe da operadora do dutos, as rédeas do abastecimento energético europeu. Seria a maior vitória de Trump sobre Bruxelas ou uma rendição disfarçada a Kremlin? Os sinais são alarmantes: enquanto a Alemanha se prepara para a guerra, revivendo o alistamento militar obrigatório, sem recrutas, não há defesa, admitiu o general Harald Gigante, a OTAN balança. O comandante do exército alemão não teme palavras: as ameaças crescem, e voluntários não bastam. Ou mobilizamos a nação, ou ficaremos vulneráveis. E como se não bastasse, o Vaticano vira peão em um jogo perigoso. A administração Trump articula nos bastidores a ascensão do cardeal Raymond Burke, um ultraconservador conhecido por sua aversão a imigrantes e alinhamento com a extrema-direita católica. Com a saúde do Papa Francisco em declínio, sua eleição poderia mudar radicalmente o rumo da Igreja. Coincidência ou estratégia? Trump, cercado por católicos conservadores em seu governo, parece determinado a moldar o Vaticano à sua imagem. O que isso significa para os 1,3 bilhão de fiéis pelo mundo? Enquanto isso, na sombra da guerra, a República da Abcásia, território disputado apoiado por Moscou, elege seu novo líder em meio ao caos. Tiros, urnas destruídas, boletins de voto jogados na água. O pleito que coroou Badra Gumba com 55% dos votos foi tudo, menos democrático. 2 feridos e um ataque à mão armada depois, a Rússia já classifica o caso como terrorismo. Mas quem está por trás da violência? E por que agora? Para fechar o círculo de tensões, a Eslováquia de Robert Fico joga um balde de água fria na Europa. Se até 6 de março o bloco não liberar o trânsito de gás russo, Fico promete vetar o próximo encontro do Conselho Europeu. Um ultimato que expõe a fratura energética do continente, entre a dependência de Moscou e a pressa de Bruxelas para se livrar dela. Quem cederá primeiro? Essas são as peças de um tabuleiro que pode redefinir o mundo. E você, o que acha? A Europa vai se unir ou ruir? Trump é um aliado ou um cavalo de Troia do Kremlin? Suas opiniões importam, comente, compartilhe, debata. Afinal, o futuro se escreve agora, e cada voz conta. Não fique de fora. A ameaça é clara: se a Ucrânia não ceder às exigências de Fico, a Eslováquia bloqueará todas as conclusões do próximo cume da UE. Não é uma advertência vaga, é um ultimato com data e hora marcadas. Robert Fico, o primeiro-ministro eslovaco, não apenas exige a retomada do trânsito de gás russo pela Ucrânia, como se Kiev devesse curvar-se a Moscou para salvar a Europa do frio, mas vai além.
a Eslováquia não dará um centavo, nem uma bala à Ucrânia. Sua justificativa? Kiev nunca poderá ditar condições a Moscou. Uma frase que soa menos como análise geopolítica e mais como rendição prévia. E não é só Fico. Orbán, na Hungria, já fez o mesmo. Ambos exploram a fratura no bloco europeu, testando até onde podem empurrar Bruxelas sem que o castelo desabe. Mas por que agora? Porque esses líderes, rotulados como pró-Rússia pela mídia, estão elevando o tom dos ultimatos. A resposta está na estratégia de Washington. Os Estados Unidos, cada vez mais frustrados com a burocracia da UE, preferem negociar diretamente com capitais nacionais, Budapeste, Bratislava, Varsóvia, do que com instituições europeias. E esses líderes, astutos, veem uma janela de oportunidade. Se os americanos estão dispostos a contornar Bruxelas, por que não extrair vantagens dessa divisão? O politólogo Alexei Yakubin não tem dúvidas, eles estão tentando capitalizar a crise entre Ucrânia e Estados Unidos, o enfraquecimento da unidade transatlântica. Ao fazer declarações tão duras, buscam não só pressionar Kiev, mas também ganhar pontos com Washington. O sinal veio claro, quando o senador Marco Rubio cancelou uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ficou evidente que os Estados Unidos estão apostando em aliados seletivos, não no coletivo europeu. E esses líderes, como Fico e Orbán, sabem que, neste jogo, quem grita mais alto leva a fatia maior do bolo. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, acaba de legitimar a ocupação russa. Pela primeira vez desde o início da guerra, uma missão de inspeção da AIEA entrou na usina nuclear de Zaporizhzhia sem coordenar com Kiev e, pasmem, pela rota ocupada, possivelmente via Crimeia. A maior central nuclear da Europa está sob controle de Moscou desde 2022, e agora a própria agência da ONU parece estar se adaptando à nova realidade. Silêncio de Kiev? Por enquanto. Mas a pergunta que não quer calar, isso é uma rendição tácita à ocupação russa? Israel fecha a torneira, sem reféns, sem ajuda humanitária. A faixa de Gaza está agora sob bloqueio total. Nenhum caminhão com alimentos, medicamentos ou água entrará até que o Hamas libere os reféns israelenses. A justificativa? A recusa do grupo em aceitar o plano americano de trégua durante o Ramadã e a Páscoa. O Hamas responde acusando Israel de chantagem e exige um cessar-fogo imediato. Mas quem pagará o preço? Mais de 2 milhões de gazenses, reféns de uma guerra onde a diplomacia falhou e a fome avança. Belarus e Líbia, uma aliança que Washington não pode ignorar. Enquanto o mundo olha para Gaza e a Ucrânia, Minsk tece laços perigosos. O exército líbio, treinado por forças especiais bielorrussas, acaba de formar sua primeira turma de 100 combatentes em uma cerimônia com a presença do general Saddam Haftar, filho do poderoso califa Haftar. Não é coincidência que, semanas antes, Haftar e seus filhos pousaram em Minsk a bordo do avião pessoal de Lukashenko, recebidos pelo chefe do KGB bielorrusso e pelo ministro da Defesa. No menu das conversas, modernização da base naval de Tobruk e fortalecimento da Força Aérea Líbia. Mensagem clara: a Belarus não está só apoiando a Rússia, está construindo sua própria rede de influência no norte da África. Ucrânia arrecada 27,2 milhões de hryvnias em 20 horas para uma bomba nuclear. Não é para construir um arsenal atômico, é para mostrar que podem. Após a briga entre Zelensky e Trump, um banco ucraniano lançou uma campanha simbólica: não sabemos fazer uma bomba nuclear, mas sabemos nos unir. E essa união é nossa verdadeira bomba, o indestrutível. O dinheiro vai para um fundo de apoio aos soldados, mas a mensagem é política: se um dia precisarem de uma arma real, os ucranianos se cotizarão novamente. Porque, no fundo, a única coisa que Moscou não pode destruir é a vontade de um povo que se recusa a se render. E você, o que acha? A Eslováquia e a Hungria estão traindo a UE ou apenas jogando o jogo geopolítico com inteligência? A AIEA está normalizando a ocupação russa em Zaporizhzhia? Israel está certo em usar ajuda humanitária como moeda de troca? E a Belarus, até onde Lukashenko levará suas alianças perigosas? Seu comentário, seu like, seu compartilhamento fazem a diferença. Porque as notícias não são só para serem lidas, são para serem debatidas. Até a próxima e que as próximas notícias sejam menos explosivas, ou não.